Olá, como é que você está? Desejo que esteja tudo bem. Bom, hoje, diferentemente das outras vezes que nós continuamos o nosso estudo no livro de Lucas, hoje nós vamos responder a uma questão de dificuldades da Bíblia. Eu abri esse espaço para que você faça perguntas, tire dúvidas de algo que você lê na Bíblia e acha um pouco difícil de compreender. E um casal lá de Rio Grande, aqui no Rio Grande do Sul, o irmão Orizone e a irmã Carmen, me fizeram uma pergunta que eu vou procurar agora responder. Eles me perguntaram de uma questão difícil, assim, aparentemente difícil na Bíblia, quem foi a mulher de Caim? A questão é que a Bíblia menciona no começo, ali em Gênesis, Adão, Eva, Caim, Abel, e mais tarde nasceu Sete, um filho deles. Então, a princípio, menciona o nome dessas quatro pessoas, né? Que eu acabei de dizer. Mas quando acontece o episódio que Caim mata Abel, a Bíblia conta que ele vai para a casa de Nod e ele se casa. Então a questão da dúvida de algumas pessoas fica, tá, mas com quem que ele casou se só existiam quatro pessoas no mundo? E como terra de Nod, se as pessoas ficavam só ali onde Adão estava, né? E os críticos da Bíblia, aqueles que não querem acreditar que ela é a palavra de Deus, eles aproveitam para trazer questões como essas para dizer, viu, a Bíblia tem erros. Não, tem vários erros, nós não precisamos seguir a Bíblia. É fácil provar que esse livro é cheio de erros, né? Então, um dos erros que apontam, supostos erros, né, é justamente esse erro. Então, hoje nós vamos responder essa questão aqui. Eu vou ser ajudado pelo Juarez de Azevedo, né, que escreveu esses dois livrinhos aqui que não são mais editados. Ateu já era e a Bíblia falou, tá falado. Os dois são editados pela Juep. O Juarez de Azevedo, ele foi professor titular de física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele também foi chefe do Departamento de Física Teórica e Experimental da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele era engenheiro, físico e matemático, né? E ele enfrentou muitas dessas críticas com os seus colegas professores e o pessoal do ambiente universitário. Então ele estava acostumado a ver essas pessoas levantarem essas questões e ele respondia, né? Você vai ver que ele é um pouco engraçado, mas isso ainda fica melhor para fazer com que a gente entenda. Beleza? Vamos lá então? Quem foi a mulher de Caim? Quem foi essa mulher? Existia uma pessoa para ser mulher de Caim? Bom, o Juarez de Azevedo já começa brincando, né, com esse interlocutor que tinha perguntado para ele. Ele tinha assim, olha, eu acho que Caim não teve uma mulher só, ele deve ter tido umas 18, porque ele era invejoso, egoísta, capaz de matar o próprio irmão. Um homem desse quilate era capaz de tudo, né? Ele disse, quando vejo Caim na minha mente, vejo a figura do homem que não teme a Deus, ambicioso, vivendo em função de três coisas: dinheiro, saúde e mulher. Então ele começa brincando na resposta que ele deu ao interlocutor dele, dizendo assim, olha, uma mulher? Eu acho que Caim deve ter tido umas 18, né? Então, esse amigo dele começou a dar risadas, né? E disse assim para ele, o impossível é, com tão poucas pessoas no mundo, você descobrir 18 mulheres para Caim, né? Porque, teoricamente, era só Adão, Eva, Caim e Abel. Você está compreendendo, né? Onde eu quero chegar. Aí Juarez de Azevedo diz assim para ele, tem dois enganos da tua parte. Um de observação e outro de raciocínio. Olha só. Então ele conta que, você pode ver aí na sua Bíblia, em Gênesis 5:3,
diz assim, ó. Depois do episódio de Caim, né, a Bíblia conta que este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão, observe bem, 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois diz, depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Então veja, 130 anos haviam se passado ali. Vá pensando. Em Gênesis 1, 26 a 28, Deus havia dado uma ordem expressa para Adão, que era assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então já quero que tu pense aqui comigo, né? 130 anos e gerou Sete. Deus tinha dado uma ordem de crescer e multiplicar. Te faço a pergunta: em 130 anos, Adão não tinha tido mais filho nenhum, nem filha nenhuma? Ele simplesmente desobedeceu a ordem de Deus e não tinha relações e não tinha filhos. Então vamos lá, vamos pro Juarez aqui. Veja que ele é bem engraçado. Ele diz assim, ó: olha, Adão recebeu a ordem de Deus e de repente ele chegou para a mulher dele e disse assim, ó: minha filha, paciência, mas eu resolvi agora fazer voto de castidade. E passou até 130 anos como um monge num convento medieval, que não queria mais nem ver a própria mãe porque era mulher para não pecar. E agora pergunto a você, você acredita nessa história de voto de castidade de Adão? Né? E ele cita o exemplo no Nordeste, né? Lá onde ele morava, que no Nordeste o matuto, alimentando-se quase sempre à base de rapadura e farinha de mandioca, já não encontra nem letra no alfabeto para botar nome em tanto menino. E não há um só desses sertanejos criados com leite de cabra que gaste 130 anos para formar uma prole de 20 a 25 filhos. Agora imagine Adão em 130 anos, né? Como é então que depois de 130 anos só havia 4 pessoas no mundo? Né? Aí ele conta a experiência dele, do próprio autor, né, do Juarez, que em 4 anos ele tinha 6 filhas meninas. Já pensaram? Em 4 anos, não é em 130, né? Então ele manda que a gente faça um cálculo, né? Imagina um casal fisicamente perfeito, gerando filhos pelo menos na mesma proporção do autor, né? Das 6 meninas em 4 anos, né? Deve ter tido gêmeos. E ele diz para a gente calcular em 80 anos, não precisa nem ser 130, né? E ele lembra que Adão completou 1 ano de vida, já tinha um filho. E se houve gêmeos na trajetória dos 80 anos, a coisa se complica. Ele mostra também que entre 12 e 15 anos, os filhos já começavam a gerar. O que ainda hoje não é incomum. Aí acontece o quê? Uma espécie de reação em cadeia, mas de homem e mulher. Sem grande exagero, ele nos conta, depois de 80 anos já deveria haver mais de 4.000 pessoas espalhadas no mundo. Você quer fazer esse cálculo? Porque não há de se esperar que ia nascendo gente e todo mundo ficando ali ao redor de Adão e Eva, como pintinhos escondidos embaixo das asas da mãe galinha. Ele conta também aqui que as cidades do tempo de Adão, evidentemente, né, não eram como Tóquio, Brasília, Nova York. Ele conta que já fez levantamento de cidade, onde na sede do município não se contavam mais de 200 pessoas. O que você acha? Numa aldeia de índios encontram-se 80, 100,
200 índios. Então, 80 anos depois de Adão haver surgido na face da terra, se as cidades Nod, no caso, eram como muitas que o autor conhecia, pelo menos já havia entre 20 e 30 cidades. Já pensaram nisso? Né? Mas aí alguém diz assim, tá, não, mas a Bíblia só fala em Adão, Eva, Caim, Abel e depois Sete. Então só existiam essas pessoas aqui. Por que você acha que a Bíblia menciona só essas pessoas e não precisava mencionar o nome das outras? Você sabe o nome dos irmãos do Ronaldinho Gaúcho? Você sabe quem é os filhos da Maitê Proença? Você sabe quem são os avós do Michel Temer? A gente na história coloca como destaque aqueles personagens que desempenharam um papel principal. É óbvio que não se conta sobre os outros, todos que existem e que são importantes na vida daquelas pessoas, porque para nós eles não são importantes. A gente conhece o artista X, o apresentador tal, o político aquele, né? Mas não se conhece. Até mesmo os professores que você já teve na escola, você sabe quem são a família deles? Conhece todo mundo? Anos depois você vai se lembrar quem te ensinou língua portuguesa, quem ensinou matemática, mas quem era o filho dele, o filho dela, o tio, o sobrinho, você não sabe. É por isso que a Bíblia só menciona aqueles personagens que tiveram fatos que eram importantes para o nosso ensino. Não foi tudo registrado, mas é óbvio que existiam muitas outras pessoas e Caim poderia simplesmente ir para a terra de Nod e casar com alguém, né? Então veja como no começo Juarez disse para o interlocutor dele, você está tendo uma fraqueza na sua interpretação, na sua atenção e no seu raciocínio. Então ele termina aqui dizendo, a gente só se interessa por pessoas que numa família se projetam. Depois de 130 anos, aparecer um filho com as qualidades do pai, a sua semelhança conforme a sua imagem. Mereceu destaque. Então, quando virem de novo com essa pergunta, tentando dizer que a Bíblia tem erros, porque não poderia existir ninguém para Caim casar, isso é uma mentira e tal, isso é um erro da Bíblia, isso prova que ela foi escrita por homens, não é inspirada por Deus coisa nenhuma, você já sabe o que vai responder, né? Lembre-se dos 130 anos, quanta gente foi gerada nesse tempo, geração em cadeia, os filhos iam gerando e gerando e gerando e aumentando a população, né? E lembre-se que Deus deu ordem expressa para que ele crescesse e se multiplicasse, Adão e Eva. É óbvio que ele não iria parar o processo, né? Então é isso. Espero que a resposta da pergunta do irmão Orizone e da irmã Carmen tenha sido satisfatória. E se você quiser tirar mais alguma dúvida sobre questões controversas ou questões difíceis da Bíblia, pergunte, coloque ali no YouTube, coloque no Facebook, mande para mim. Osni, quero que tu me responda tal pergunta. Ok? Então até o próximo vídeo.